O governo do Rio Grande do Sul elabora um pacote de medidas contra a crise financeira no estado. Manchete de Laura Becker. Será enviado hoje à Assembleia Legislativa o novo pacote de projetos do governador José Ivo Sartori para o enfrentamento da crise financeira. O governo do Rio Grande do Sul prevê a extinção de fundações públicas, fusão de secretarias, aumento na contribuição previdenciária, além do desligamento de cerca de 1.200 servidores. No anúncio dos projetos, Sartori definiu a situação no Rio Grande do Sul como de calamidade. Gaúchas e gaúchos, estamos diante da mais severa crise das finanças públicas da história do Rio Grande do Sul. O modelo de Estado que podia tudo e gastava sem pensar, fracassou completamente. Agora, tudo bem, a gestão petista que antecedeu o governo Sartori teria construído essa tragédia. No Rio de Janeiro, a gestão Cabral, Pezão, Pisciani, PMDB e tal, com corrupção, desvios, gastos, isenções, inchaço da folha e tal, construiu a tragédia do Rio de Janeiro. Sabemos todos que todos os estados, com poucas exceções, estão em situação muito grave. As finanças estaduais estão em situação muito grave. E as das prefeituras esperem pelo ano de 2017 que vocês vão começar a ver as crises pipocarem também. Mas o que me desperta curiosidade é o seguinte: por que só o Rio Grande do Sul e o estado do Rio chegaram a este grau tão agudo na crise? O que há de peculiar num caso e no outro que faz com que ambos, que não são estados pobres, pelo contrário, no caso do Rio Grande do Sul, eu gosto sempre de lembrar, né, sou de uma geração que olhava para o Paraná, para Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina é um bom exemplo de equilíbrio aí. Paraná também não dá sinais, né? Mas olhava para o sul do Brasil e disse: olha, um Brasil que dá certo. Olha as escolas do Sul, olha o nível educacional, olha o nível social, olha isso, olha aquilo. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, que era o destaque desse trio, está numa situação de insolvência, de descontrole absoluto de tudo, né? E com o agravante de que a violência disparou. Os gaúchos estão desesperados com os índices de criminalidade que triplicaram, uma coisa assombrosa. Mas o que faz desses dois estados o Iraque e a Síria do Brasil? Porque, tá bom, um é Paquistão, outro é Afeganistão, tá todo mundo mal. Mas por que um é Iraque e o outro é a Síria? O que há por ali? Qual é o Estado Islâmico gaúcho? Qual é o Estado Islâmico do Rio de Janeiro? Isso aí precisa ter nome, precisa ter CPF, precisa ter, né, avaliação pública, nominal, dos responsáveis com seus respectivos crimes. Vamos lá. Já para o Rio de Janeiro agora, a perícia que vai apontar as causas da queda do helicóptero da Polícia Militar, que matou 4 agentes, deve ser concluída em um mês. Mais informações sobre a violência na capital fluminense, chegando com Tayana de Oliveira. Homens de pelo menos 5 batalhões reforçam a segurança na Cidade de Deus por tempo indeterminado. Depois de um fim de semana de intensos tiroteios, não houve registro de novos confrontos na região. Mesmo assim, ontem mais de 7.000 alunos ficaram sem aula. A Divisão de Homicídios investiga ainda as circunstâncias da morte de 7 pessoas encontradas numa região de mata. A Polícia Civil ainda apura se eles participaram do confronto com militares ou se teriam sido vítimas de criminosos na Gardênia Azul. Todos tinham passagem pela polícia. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nega envolvimento com a cobrança de propina de empreiteiras em troca de contratos de obras públicas no estado. O político chamou de mentiras absurdas o conteúdo das delações premiadas de executivos das construtoras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. Mais detalhes chegando com Luana Bernardes. O Banco Central bloqueou mais de 11 milhões das contas de Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A ação criminal expedida pelo juiz federal Sérgio Moro solicitou também o bloqueio das contas da empresa de advocacia Anselmo Advogados. Sérgio Cabral continua no presídio Bangu 8, na Zona Oeste, já que o pedido de habeas corpus dele foi negado. Já o ex-governador Antony Garotinho continua internado sob custódia em um hospital particular da Zona Norte. Ele é acusado de compra de votos e investigado por tentar evitar a prisão através de suborno.
E eu queria saber, de fato, qual era a emergência dessa angioplastia feita pelo garotinho. Um fenômeno de comunicação, de dramaturgia. O garotinho e sua família tinham que criar companhia teatral dramática Garotinho e Família. Cara, monstro, um gênio da raça, viu? Saiu da cadeia direto para casa. Aliás, nem entrou na cadeia graças a essa pirotecnia que produziu. Ele produziu, porque não é que foi exposto, não está exposto nada. Ele armou um circo para se expor daquela forma. Levou cinegrafista próprio, tinha aliado do grupo dele filmando para botar nas redes sociais. Aquilo ali é material para a campanha eleitoral futura da filha, da mulher dele, se não for preso, caçado, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, o garotinho medicava-se em casa, como eu me medico. Acabei de tomar aqui meus remedinhos para pressão. Todos os remédios dele perfeitamente podia tomar na cadeia. Armou aquele carnaval e aí descobre-se ou precipita-se uma intervenção, uma angioplastia para desobstrução de artéria. Se você for ao médico hoje, aí você com a minha idade, vai lá dar uma olhada, você já tem entupimento parcial de artéria. Se você quiser, se o teu médico e você combinarem que, embora não seja um entupimento na iminência de produzir um acidente vascular grave, se você quiser desobstruir preventivamente, você vai lá e desobstrui. É igual você ter tireoide, com nódulos, não sei o quê. Até lá, alguns tiram, outros não tiram. Próstata, você tem lá uma coisa, outra, uma prostatite. Tem um monte de coisa que dependendo do grau de gravidade, a cirurgia é eletiva. Você pode ou não fazer. Aí criaram uma cirurgia para garotinho para dar esse invólucro de verdade a todo aquele circo. Genial, cara. Genial, temos que reconhecer. O teatro funcionou. Sua Excelência não foi para a cadeia. Ponto. Esse é o fato. Vai para casa. Prisão domiciliar. O que é prisão domiciliar para esses nababos? É uma maravilha. Férias domésticas. Deu certo a trama de garotinho. Já de Cabral, chega a ser piada ele reagir dizendo que está indignado com a denúncia das construtoras. É engraçado, porque se você pegar a reação de todos os políticos suspeitos, todos suspeitos, com provas mais consistentes ou menos consistentes, com processos mais adiantados ou menos adiantados, todos, 100% deles estão indignados diante das denúncias. 100% deles se declaram probos, 100% deles íntegros, 100% deles absolutamente honestos. O que nos leva a duas conclusões. A primeira, a classe política brasileira é mais séria do que a classe política da Islândia, da Holanda, da Dinamarca, da Noruega, do Canadá. Então nós temos a julgar por suas reações e seus adjetivos autoaplicados, estamos diante da classe política mais séria do mundo. Primeiro caso é esse. Segundo caso é o seguinte, em sendo assim, não há corrupção no Brasil. Não há corrupção no Brasil, porque se a classe política é tão séria quanto se autoproclama, sempre, nós não temos corrupção. Terceiro, se não temos corrupção e temos a classe política mais séria do mundo, estamos diante de um caso inédito na história da humanidade, de um complô envolvendo empreiteiros para irem espontaneamente para a cadeia, confessando crimes que não cometeram só para sacanear os políticos. Não é bonitinho? Isso dá uma novela, não dá não? Vamos lá. Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica Bergamo vai falar de Gedel Vieira. Eu não gosto de falar com o Orengo na linha. Orengo tá aí, Orengo? Não. Cadê o Orengo? Bom, ele tá... Sempre aqui. Orengo. Tá sempre. Por quem, Mônica? Porque o Orengo sabe muito mais que nós, né? Já tá lá na boca da toca, na toca do leão. Mas não e a conta. gente fica aqui dando palpite de longe. Então o Orengo vai ficar na linha aí. Fala, Mônica. Pra nos corrigir, A Mônica vai falar de Gedel Vieira, Salvador Lima. Fala, Mônica. Mas o Boixá, que tem de curioso aí, histórias que vão surgindo a partir das denúncias, que as denúncias contra o ministro Gedel Vieira Lima
da Secretaria de Governo, além de desgastarem o governo, Temer abriu uma crise paralela entre dois homens fortes do presidente, o Gedel, o próprio Gedel, e o Moreira Franco, que é o secretário de parcerias do governo. Lá de Paris, o Moreira ontem, como todo mundo viu, decidiu dar a sua contribuição, dar os seus palpites, afirmando que o Temer estava muito preocupado com o caso e dando a entender que o Gedel poderia sair do governo. O Gedel não gostou, cobrou explicações do ministro, ainda mais porque se há motivos, para a preocupação do Temer, eles não vêm só do lado do Gedel, mas também do lado do Moreira Franco, que, segundo até já foi publicado, é acusado, por exemplo, por um dos delatores da Odebrecht, que está prestando ali, negociando a sua delação com o Ministério Público Federal. Ele é acusado de pegar propina de 3 milhões de reais para cancelar um projeto de um aeroporto em São Paulo que prejudicaria a empreiteira. O Moreira Franco nega peremptoriamente tudo isso, diz que esse delator diz uma mentira afrontosa, assim como o Gedel também nega ter feito pressão sobre o ministro da Cultura, que saiu atirando nele. Mas o fato é que ficou uma espécie de, vamos dizer assim, boecharroto, falando do rasgado, e obviamente o Gedel não ficou nem um pouco feliz com as colocações do seu colega. O Moreira Franco falou daquela forma, quando o Temer, inclusive, já tinha decidido que não tiraria o Gedel do governo. Eu telefonei, assim que saiu essa notícia do Moreira, eu telefonei para um assessor direto do Temer que diz o seguinte: mas o Moreira está lá em Paris, será que ele está assim tão bem informado sobre o que o presidente Temer está pensando nesse momento? E o que o presidente Temer, já ontem nos bastidores a gente apurava, o presidente Temer acha ou quer colocar, quer mostrar esse episódio como um episódio menor, um episódio envolvendo o Gedel, e, enfim, há uma crença de que ele não pode sair entregando cabeças à torto e à direita com qualquer denúncia, ainda mais diante da perspectiva de um grande bombardeio que se aproxima aí, como a gente tem falado insistentemente aqui, Boechat se vingar, essa delação da Odebrecht, que tudo indica que vai vingar, e que, segundo várias apurações de vários repórteres e nossas aqui também, não deve poupar quase ninguém na esfera política, vai alcançar praticamente os partidos todos, os principais partidos brasileiros, e praticamente todas as principais lideranças políticas brasileiras. Portanto, se é que resta alguma que ainda não foi atingida, pelo noticiário pelo menos. Portanto, vem aí um grande bombardeio e o presidente achou que não era o caso de agora, diante de um telefonema do ministro, uma pressão que muito constrangedora, mas que ele achou que não era suficiente para tirar o Gedel, apesar das indicações dadas por outro ministro, Moreira Franco. Eu, se fosse o Temer, baixava um ato interno na presidência. Ato número 1, artigo 1. Fica proibido viajar para Paris. Terreno muito minado para autoridades públicas, muitas tentações e tal. A propósito, o que faz Moreira em Paris, hein? Eu estava participando de um evento, de um seminário com investidores. Agora eu precisaria pesquisar aqui exatamente o nome do evento. Queria ver se tivesse esses eventos em La Paz, na Bolívia, se a turma comparecia com essa assiduidade. Mas vamos nessa. O fato é o seguinte, dizem, né, que há dentro da equipe de Temer, assim, movimentos e tal, querendo ocupar o lugar e o espaço do próprio Gedel, né? Tem o que parece ser ali uma coisa meio comum, aliás, em qualquer equipe, ali uma certa disputa de poder, né? Não sei se o Moreira estaria pretendendo habilitar-se a essa função, a esse posto, né? E o momento é muito delicado, né? Porque estamos aí na iminência da votação final da PEC, de controle de gastos, medidas... A economia patinando, reagindo na real, né? Muita coisa grave aí para acontecer no Congresso Nacional, que é a única frente em que os fatos têm ocorrido, mesmo que aos trancos e barrancos, né, Orengo? De forma favorável ao governo, né? Quer dizer, com a aprovação de alguns projetos ali, algumas manifestações de maioria bastante confortáveis para o Palácio do Planalto, né? Boechat, só para lembrar, a Mônica vai lembrar, tinha um apelido dado aqui no 4º andar, onde ficaria a Casa Civil, a articulação política do Palácio do Planalto, né? Isso desde o governo Lula, depois continuou com esse apelido no governo Dilma, que era a Faixa de Gaza. Era um território, te lembra, Mônica? Era um território do Palácio. Mais velha, eu lembro na época do Fernando Henrique também, não sei se você recorda que o Chico Graziano gravou o diplomata que ficava do lado do Fernando Henrique, o grampo vazou, ele era o corvo, sempre todos os governos
tem essa briga da corte para ver quem prevalece ali, né? Que serpentáriozinho, né? Mas não é de hoje, né? Não é de hoje, não é só no Brasil, né? A gente lê sempre aí notícias de essas conspirações de grupos dentro da Casa Branca, para não ir muito longe. Agora mesmo a montagem da equipe do Trump está sendo marcada por disputas internas também na sua mais próxima assessoria, na sua mais próxima equipe. Enfim, temos aí, portanto, o Gedel Vieira Lima mantido no governo até que os ventos soprem em direção oposta. Essa é a tendência. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até